Olá, galera, tudo bem? Demorou, mas saiu um vídeo sobre concepções e tendências pedagógicas. Eu prometi para a galera de um curso maravilhoso em Belfor Roxo, o curso Futuro Certo, e como prometido, está aqui a revisão das nossas duas últimas aulas, e eu também trouxe para a galera do YouTube. Então, não é a aula como realmente seria no curso, né? Porque uma aula presencial ou uma aula online na íntegra do curso é bem diferente. Mas aqui é um compilado, é um resumo para você que assistiu a aula ou quer ter uma boa noção sobre tendências e concepções pedagógicas. Se você vai assistir pelo YouTube e não me conhece, eu sou a professora Carla Viana, trabalho com fundamentos da educação, legislação educacional, sou professora do município do Rio de Janeiro e venho trazer para vocês um pouquinho aí, um resumão sobre concepções e tendências pedagógicas. Então, sem blá blá blá, sem firulas, curte, comenta, compartilha, indica para os amigos. Comenta aí que assuntos você gostaria de ver no próximo vídeo. Sobre o que você gostaria que eu fizesse, que eu falasse, né? Qual o vídeo? Então, bora lá. Não esquecem. Curte, comenta, compartilha, gente. Ajuda a professora Carla aí a crescer nesse canal que só traz benefícios para vocês. Então, bora lá. Vamos lá. É, nós vamos falar sobre teorias, concepções e tendências pedagógicas. Concepções pedagógicas. A primeira concepção pedagógica que nós vamos falar hoje é a concepção inatista. Galera, lembrando que quando uma nova concepção surge ou uma outra ideia surge, não quer dizer que a ideia anterior seja apagada. Elas coexistem ao mesmo tempo. Então, ainda existe a concepção inatista, ambientalista, empirista, interacionista ao mesmo tempo. Em um mesmo ambiente escolar, a gente consegue perceber em diferentes momentos, ou num bate-papo, numa conversa bem clara, essas concepções pedagógicas. Então, nós temos aí a concepção inatista. De acordo com a concepção inatista, o que acontece? Depois do nascimento, o ambiente ele vai influenciar nada ou quase nada. O indivíduo ele já nasce com as capacidades, a personalidade, os valores, os hábitos, as crenças. A conduta do ser humano já encontra-se pronto desde o momento que ele nasce. A partir do momento em que ele vai crescendo, vai amadurecendo, esses fatores biológicos e hereditários são colocados para fora. Por isso o nome inatismo, já nasce conosco, né? A gente já nasce pronto. Para quem defende a concepção inatista, desconsidera a influência do ambiente. O papel do ambiente, da educação e do ensino é interferir o mínimo possível. Esse processo de desenvolvimento espontâneo da pessoa. A pessoa já nasce com tudo pronto. É um livro pronto, né? É um livro que já vem pronto, todo prontinho, não tem nada para fazer. A interferência é o mínimo possível. E aí nós temos uma outra concepção, que é a concepção ambientalista, empirista e comportamentalista, que defendem que o ambiente é quem vai modificar o indivíduo. Então, a concepção ambientalista, empirista ou comportamental entende que é o ambiente que vai moldar esse indivíduo. Ele nasce oco, uma cabeça vazia, um caderno em branco, sem nada dentro, igual esse potinho aqui, ó. Virei o potinho, não tem nada dentro, nada, 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 né? Enquanto no inatismo, o potinho já vem cheio e à medida que vai crescendo, se desenvolvendo, vai colocando para fora tudo que está aqui dentro. Na concepção ambientalista, empirista ou comportamental, o potinho chega vazio, não tem nada dentro. E à medida que vai convivendo, vai interagindo, vai se desenvolvendo e vai sendo moldado pelo ambiente. Quais são as principais diferenças entre ambientalista,
empirista e comportamentalista. O ambientalista entende que o ambiente é que vai moldar o indivíduo, né? Como se fosse uma massinha, um barro, uma argila. Já o empirismo entende dessa mesma forma, mas o papel do ambiente, ele vai interferir através dos sentidos. Então, quando a gente fala em sensações, sensorial, os sentidos, né? Através dos sentidos é que o ambiente vai ter uma maior influência. E a teoria comportamental, que também, ou behaviorista, né? Também deriva do ambientalismo ou do empirismo. É a questão da manipulação, vamos dizer assim, né? Eu moldo o outro através de estímulos positivos ou negativos. Então, uma visão geral aí atribui um imenso poder ao ambiente no desenvolvimento humano. O homem é concebido como um ser extremamente plástico, maleável, moldável, que desenvolve suas características em função das condições presentes no meio em que ele está. Essa concepção deriva do empirismo. O empirismo defende dessa mesma forma, mas ele fala através das sensações. E o grande defensor da posição ambientalista é o Skinner, que propõe a ciência do comportamento. Dentro desta ciência do comportamento do Skinner, o papel do ambiente é muito mais importante que a maturação biológica. São os estímulos presentes em dada situação que levam ao aparecimento de determinado comportamento. Segundo os ambientalistas ou comportamentalistas, ou também chamados de behavioristas, os indivíduos buscam maximizar o prazer e minimizar a dor. Tudo aquilo que me traz alegria, prazer, contentamento, eu vou buscar cada vez mais. E tudo aquilo que me traz dor, sofrimento, tristeza, vergonha, eu vou tentar evitar. Então, essa manipulação dos elementos presentes nos ambientes. Professora, eu não entendi nada. Vamos lá. Dentro do ambientalismo e do empirismo, o indivíduo é moldado pelo meio. Quando a gente fala em empirismo, as sensações mais fortes, né, elas vêm através dos sentidos, das sensações. Na teoria comportamental, também chamada de behaviorismo, a gente entende que o indivíduo ele vai procurar fazer mais do mesmo quando ele recebe um elogio, um reforço positivo. E ele vai tentar evitar quando ele recebe um reforço negativo. Então, se eu digo assim em sala de aula, quem fizer a atividade toda com a letra bonita vai ganhar um pirulito. O indivíduo ele vai fazer o possível para ganhar o pirulito. E aquele que deixou para lá e não fez, não vai ganhar o pirulito. Aquele que não ganhou o pirulito, da próxima vez ele vai se esforçar para ganhar o pirulito. Então, esse pirulito é um reforço positivo para quem ganhou. E aquele que não ganhou vai tentar se esforçar para ganhar da próxima vez. Só que o behaviorismo, a teoria comportamental, ele não está preocupado com o processo, ele está preocupado com o resultado final. É obter aquele determinado comportamento, aquela determinada atitude através de uma recompensa ou de um castigo, de uma punição. Um exemplo bem básico eu falo em todas as aulas. Se eu chegar em casa e a louça não estiver lavada, você não vai brincar. O filho ou a filha vai lavar a louça não por entender que precisa ajudar, que a mãe trabalhou, que todo mundo que mora na mesma casa precisa colaborar, mas simplesmente porque se ela não lavar, vai ter uma punição. Então, isso é não se preocupar com o processo. O indivíduo tem que lavar a louça, manter o quarto arrumado, manter a casa arrumada, por entender que todos vivem nesse ambiente, né? E que todos precisam colaborar. Não precisa haver uma punição ou um pedido para isso acontecer. Teria que ser uma conscientização. Mas quando a gente está falando da teoria comportamentalista, né? Essa manipulação não é através da consciência, é através do estímulo do estímulo positivo ou negativo.
Essa perspectiva enfatiza, né, deixa claro, ressalta que o ser humano é um produto do meio em que ele vive, ou seja, é moldado pelos estímulos ambientais e pelos condicionamentos. O indivíduo é condicionado a fazer determinada coisa. A criança nasce como uma folha em branco e gradualmente, aos poucos, passa a ser modelada, estimulada e corrigida pelo meio que vive. Os estímulos e as condições presentes no meio são entendidos como fontes de aprendizagem. Nessa concepção, a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem ao mesmo tempo, né? Aprendizagem e desenvolvimento é como se fossem a mesma coisa. Dentro dessa perspectiva, lembra que no inatismo, o meio vai interferir nada ou quase nada. Então, não podemos esquecer. Isso significa que o desenvolvimento é encarado como um acúmulo de respostas aprendidas. O ambientalismo propõe que o nosso comportamento pode ser influenciado pelo ambiente em que estamos inseridos. Mas será que é assim mesmo? Será que isso é possível? Pense um pouco na própria história, na sua história. Consegue identificar alguma característica ou algum comportamento que tenha sido aprendido no ambiente, que foram cuidados e criados? Algo que realmente depende do ambiente. O que vocês acham? Para um pouquinho, pausa esse vídeo aí. O que você acha? Que o indivíduo já nasce pronto e que o meio não influencia nada? Ou que o indivíduo nasce vazio, sem nada dentro, e é o meio que vai moldar esse indivíduo? Para você, qual dos dois estaria certo, se você pudesse escolher? Lembrando, pessoal, que a prova não quer saber a nossa opinião. A prova quer saber, né, o que os autores dizem, o que a lei diz. Então, mas você, qual dos dois defenderia? O inatismo ou o ambientalismo? E aí, nós temos a concepção interacionista. Opa! O que diz a concepção interacionista? Bom, quando eu li a concepção inatista, quando eu estudei sobre ela, isso aí, ó, mais de um semestre na faculdade lá atrás, e a concepção ambientalista, eu realmente fiquei em dúvida. Eu pensei, refleti e falei: tem coisas que são heranças genéticas, tem coisas que eu me pego fazendo igual a minha avó fazia, igual a minha mãe fazia, igual o meu pai fazia e faz, e tem coisas também que eu aprendi com o meio, que eu fui sendo influenciada pelo meio. E a concepção interacionista entende o seguinte: o meio molda o ser humano, mas o ser humano também interfere nesse meio. Eu não sou só uma massinha modelada pelo ambiente, eu também interfiro. Existe uma interação. E também tem as heranças genéticas. Então, a concepção interacionista, defendida aí por Piaget, Vygotsky, Vallon, entre outros autores, entre outros filósofos da educação, eles entendem assim: galera do inatismo, vocês estão certos. Galera do ambientalismo, vocês também estão certos. Só que um desconsiderou o outro e é preciso que haja uma integração. É preciso que se considere um pouco de cada um. E é preciso também que entenda que o ambiente molda o indivíduo, mas esse indivíduo também interfere na construção, né, e na modelagem desse ambiente. Eu não sou só influenciada, eu também influencio. Então, dentre as teorias interacionistas, destacam-se a teoria interacionista piagetiana e a teoria sócio-interacionista de Vygotsky. Essas teorias e seus importantes representantes merecem destaque. Como se pode observar, houve um avanço nas ideias possíveis sobre as possíveis influências do comportamento e no desenvolvimento humano. Então, a partir do momento que se considera, né, o todo e não ele fragmentado, se tem uma visão mais ampla de como as pessoas aprendem e se desenvolvem. A proposta do inatismo e do ambientalismo iniciam grandes discussões, tanto psicológicas quanto pedagógicas, e impulsionam aí novas possibilidades teóricas, especialmente o interacionismo. No entanto,
ainda hoje, tanto o debate inato adquirido continua presente na psicologia contemporânea. Então, é uma junção. Uns ainda defendem esse conhecimento inato, outros continuam defendendo só o ambientalismo ou o empirismo. E também há os que defendem essa concepção interacionista e, como Vygotsky, sócio-interacionista. Então, né, eu trouxe uma figura aqui que fala sobre motivação, conhecimento prévio, conhecimento adquirido e a interação dos dois. A partir do momento que vão surgindo novos desafios, a gente vai aprendendo com o meio, vai influenciando o meio. A partir do momento que novos desafios, novas coisas vão acontecendo. Existe uma relação entre o professor e o aluno. E o professor e o aluno trazem aí uma série de conhecimentos. A criança, quando chega na escola, o aluno, quando chega na escola, ele não chega zerado, né? Ele tem toda a aprendizagem ali da família, daquilo que ele constrói com a família, os lugares onde ele vai. Então, quando esse indivíduo chega na escola, ele não chega zerado. Então, além das concepções pedagógicas, a gente precisa entender o conhecimento prévio dos alunos. Todo esse processo de ensino-aprendizagem, ele precisa partir do conhecimento prévio dos alunos. A gente já falou, né, galera aí do Futuro Certo, a gente já falou sobre essas tendências. É só uma revisão para a galera que está assistindo a aula aqui pela primeira vez. Isso é um pequeno resumo. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, de maneira mais aprofundada, a gente vai comentar. E agora, as temidas tendências pedagógicas. O povo tem medo disso aqui, gente. Não é para ter medo. Não. Vou até aumentar aqui a fonte. Tendências pedagógicas não é para ter medo. Primeiro passo, que eu sempre falo, a gente precisa entender a diferença entre liberal e progressista. Essas duas palavras sempre induzem ao erro. Não pode deixar que essas palavras te induzam ao erro. Então, nós precisamos entender que existem dois blocos, duas casas, duas colunas distintas. A primeira é a liberal. A tendência liberal, ela tem foco no capitalismo. Ela não quer crítica, ela é uma tendência acrítica. Ela não quer ouvir a opinião. As coisas são como são e devem ser mantidas como são. Manutenção da ordem vigente. Cada um fazendo o que nasceu para fazer, dando o seu melhor. Cada um fazendo o que tem para fazer, dando o seu melhor, gerando renda para o país, fazendo o país crescer e se desenvolver. Ela é acrítica, ela não quer transformação, ela não quer análise, ela não quer mudança. Ela quer as coisas como são. Não tente mudar as coisas são assim desde que o mundo é mundo e não é para mudar. Já a visão progressista, que tem foco no socialismo, ela quer crítica, análise, transformação, não aceitar verdades prontas, entender que as coisas mudam o tempo todo. Então, não é porque eu nasci pobre que eu tenho que ser pobre a minha vida inteira. Não é porque a minha família toda é da área jurídica que eu tenho que ser advogada também. Não é porque todo mundo da minha família é da área da medicina que eu também tenho que seguir essa área. Não é porque disseram que pobre não anda de avião que eu não posso lutar para um dia, né, e viajar de avião. Então, a tendência liberal, ela foca exatamente nisso. Pobre casa com pobre, rico casa com rico, existem lugares de ricos, lugares de pobre, cada um no seu quadrado. Não tente mudar as coisas. Cada um faça o melhor dentro do seu lugar. Cada um tem a sua classe, cada um tem que se adaptar, aceitar e manter. Não tente mudar as coisas. Você nasceu assim, vai crescer assim, vai ser sempre assim. Filho de peixe, peixinho é. É assim que as coisas vão ser. Ok? Já a visão progressista quer transformar, criticar, analisar. Se hoje eu não tenho
uma boa condição social, uma boa condição financeira, e ninguém da minha família nunca teve, por que que eu não posso lutar para ter? Por que que eu não posso crescer, me desenvolver, mudar de bairro, mudar de lugar, querer transformar a minha vida? Por que que eu tenho que aceitar tudo que me dizem como verdade e eu não posso criticar? Por que que tudo que me dizem eu tenho que aceitar, dizer sim, senhor, não, senhor, sem analisar se é bom ou ruim para mim? Então, essa é a visão progressista. As primeiras tendências que nós vamos ver aqui são as tendências liberais. Ela visa manter, adaptar, aceitar, cada um na sua classe, não considera essa transição de uma classe para outra, não considera as desigualdades. Ricos e pobres vão aprender da mesma maneira, do mesmo jeito. Então, vamos lá. A primeira tendência é a tendência liberal tradicional. Liberal é a tendência que não quer crítica, manter cada um no seu lugar. O centro, a estrela desse show é o professor. O professor é aquele que sabe tudo. O aluno vai aprender a partir da visão de mundo do professor. O professor fala, o aluno cala. O professor manda, o aluno obedece. O professor é o centro. Começou aí com os jesuítas e tem uma visão humanística, ou seja, aquilo que o indivíduo é capaz de produzir. A vida pessoal, os problemas do aluno não são problemas do professor. Da sala de aula para dentro, o professor não tem nada a ver com a vida do aluno. Estuda, foca, presta atenção. Se você tem algum problema, se você está com dor, se a sua família está em crise, não é problema do professor, é problema do aluno. Se vira para aprender. A criança é vista como um adulto em miniatura. Não se tem esse cuidado de analisar, né, a criança com suas especificidades. O que se espera do aluno? Que ele obedeça, que ele decore, que ele repita, que ele não questione. O professor falou e está falado e acabou, ok? Então vamos lá. Tendência liberal ainda visa manter a ordem vigente, cada um no seu quadrado, visão capitalista. Porém, percebeu-se que, para que o aluno aprenda melhor, contribua melhor para o crescimento do país, possa gerar mais rendas, é preciso, mais rendas não, mais renda, é preciso que ele aprenda e se desenvolva mais. Quanto mais o aluno aprende e se desenvolve, um melhor profissional ele vai ser, né? Ele vai produzir mais. Então, a visão renovada progressista diretiva. Diretiva porque tem foco no conteúdo. Surgiu aí com o movimento dos pioneiros, liderados por Anísio Teixeira. Vem com uma nova visão. Não é mais o professor que está no centro. O professor passa a ser um mediador, alguém que vai estar junto com o aluno, ouvindo o aluno sobre assuntos da sala de aula, sobre os conteúdos, lembrando que a gente ainda está numa tendência liberal. A tendência liberal renovada, também conhecida como escola nova, movimento escola novista, progressivista no sentido de progresso. Nem sempre ela vai vir com o nome progressivista. Cuidado para não confundir com progressista, porque estamos ainda dentro da tendência liberal. Então, a tendência liberal escola nova, tendência liberal renovada progressivista, tendência renovada diretiva, escola nova diretiva, ela pode vir com essas nomenclaturas. Tem um aluno no centro, o aluno é protagonista e o professor vai estar ali como um mediador. Não é mais o centro, né? Olha-se para a necessidade do aluno, mas ainda na visão progressista. Visa o progresso. Tem aí uma grande influência de Piaget no construtivismo, no aluno aprender fazendo, da Maria Montessori com a autonomia dos alunos, os cantinhos de aprendizagem, a adaptação de mobílias, diferenciando aí a criança do adulto. Surgem muito aí nas escolas os laboratórios para que se façam pesquisas e descobertas, experiências, trabalhos em grupo. Então, essa é a segunda tendência dentro aí do bloco da casinha liberal.
E nós temos a liberal renovada não diretiva ou escola nova não diretiva. Por que que ela é chamada não diretiva? Porque os conteúdos não são exigidos, o foco não é no conteúdo. Não determina nada para o aluno. Visa a formação de atitudes. A aprendizagem é secundária. Teve a principal influência aí do Carl Rogers, que era um terapeuta. Então, o professor, ele atua ali como um terapeuta, aceitando o problema de cada um. O professor, ele é um especialista em relações humanas. Aqui no Brasil, esse tipo de escola não teve um grande número de escolas assim. Fica mais claro para vocês entenderem. Mas influenciou muito o cargo de orientação educacional. Percebeu-se que a aprendizagem, o conteúdo era importante, mas era preciso olhar para a formação de atitudes. Então, não pegou muito no Brasil. Existem escolas não diretivas? Sim, mas não em grande quantidade. Porém, essa visão do Carl Rogers influenciou o surgimento do cargo de orientação educacional. E o que se busca aí dentro dessa perspectiva não diretiva? Contato com a realidade. O contato com a realidade torna a aprendizagem significativa, pelo vínculo das experiências e motivação do indivíduo, que é diferente de indivíduo para o indivíduo. O professor deve ser sentido como uma pessoa unificada, integrada, né? O professor aceita os sentimentos do aluno em toda espécie de atitude. Capacidade de captar o mundo do aluno como se fosse seu, em todas as reações, e enfrentar uma nova matéria, né? Entender ali cada aluno, trazer o problema do aluno para si, captar o mundo do aluno como se fosse seu. E o fato, galera, como eu falei no começo, surgiu uma tendência, não quer dizer que a outra deixou de existir. Elas foram acontecendo, foi surgindo uma e a tradicional continuou existindo, a escola nova diretiva continuou existindo e continua até hoje, e assim as demais. Por volta ali da década de 70 não, perdão, de 60, chega com força total a tendência liberal tecnicista, que visa gerar mão de obra. O professor volta a ser o centro do processo. Mas mais importante que o professor são as técnicas, os manuais. Aqui o professor ele não pode dar a aula da maneira que ele quer. Ele tem que dar a aula de acordo com a técnica, com o método, com o material escolhido. Enfatiza a profissionalização e modela o indivíduo através de estímulo positivo e negativo. Vem aquela influência grande da concepção behaviorista, comportamental, modelando o outro através de estímulos respostas, para preparar realmente mão de obra. No trabalho é assim, se você faltar, você tem desconto no salário. Se você chegar atrasado, você não ganha sua cesta básica, ou seja, vai manipulando o outro através de estímulo-resposta. Os conteúdos, os materiais ganham destaque e são objetivos e neutros. Não falam sobre questões políticas e sociais. O educador não tem uma relação afetiva e o professor tem uma relação profissional e interpessoal, cada um no seu lugar. Surgem várias técnicas de alfabetização e ensino e teve a influência aí de Skinner na teoria comportamental. Então surge a técnica de alfabetização tal, a técnica do conteúdo tal. Surgem várias técnicas, várias cartilhas focados em técnicas. E agora a gente sai da casa liberal e vem para a casa progressista. A casa que grita, que fala, que questiona, que não aceita ordem sem pelo menos entender o porquê de cada ordem, o porquê de cada coisa. Na primeira tendência progressista vem a tendência de Paulo Freire, a tendência libertadora. A tendência libertadora, ela quer que você questione, que você indague, que você critique. Paulo Freire
né, o grande nome aí da tendência libertadora, influenciado pelas ideias de Karl Marx. Ele entende que não existe uma relação um acima do outro. Professor e aluno estão na mesma direção. O professor não é mais que o aluno não é mais que o professor. O professor não sabe mais que o aluno. Existem saberes diferentes, culturas diferentes, momentos diferentes. Busca, então, uma relação horizontal. Busca a autonomia. O aluno saber o que está fazendo, por que está fazendo, para que está fazendo e sabendo que a autonomia ela traz responsabilidade. Eu vou fazer o que eu quero, da maneira que eu acho melhor. Porém, eu tenho que ter responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo. A autonomia, né? Fazer o que precisa ser feito, a maneira que cada um escolheu para fazer, lembrando que a autonomia gera responsabilidades por aquilo que se faz. A relação professor-aluno é através do diálogo, da dialética, onde as verdades não são absolutas e o professor é o mediador. Assim, né, a escola nova, a escola novista, veio trazendo essa questão que foi vindo até os dias de hoje. O movimento Escola Nova foi muito importante, que veio aí com esse foco em que o professor é um mediador, alguém que está ali junto do aluno, acolhendo, entendendo ele. Só que agora, dentro de uma visão progressista, e tem aí a influência do Paulo Freire. Os conteúdos são contextualizados, tem que ter a ver com a vivência do aluno. Eu tenho que partir de temas geradores. Que temas são esses? Gerados pelo dia a dia, pelos problemas do aluno. O aluno é o centro do processo. O Paulo Freire entende que o professor ele não pode ser autoritário, mas ele tem que ser autoridade, sem ser autoritário. Então, vamos dar um exemplo disso. Não entendi. Autoridade, autoritário. Está todo mundo falando na sala de aula e você diz assim: opa, calou a boca, agora ninguém vai falar. Acabou, ninguém mais vai falar. Você acabou o assunto, você foi autoritário. Agora está a maior conversa, uma blá blá blá, uma bagunça dentro da sala. Pessoal, silêncio. Agora eu preciso que ninguém fale e me ouça. Qual é o problema? Cada um vai levantar o dedo e me explicar o que está acontecendo. Vamos começar aqui pela primeira fileira. Então, agora que eu já entendi o problema, a gente vai pedir para que cada um levante o dedo, para que cada um fale na sua vez, para que a gente possa entender e resolver o problema. Isso é ser autoridade sem ser autoritário. Todo mundo vai poder falar, criticar, analisar, colocar o seu ponto de vista, mas de uma maneira que todo mundo entenda. Isso é ser autoridade sem ser autoritário. Então, passeamos aí por um resumo da tendência progressista libertadora. Segunda tendência. Opa, repetiu aqui. Progressista libertária. A progressista libertária, ela também é não diretiva. Ela não tem foco nos conteúdos. Porém, lá na escola nova, na escola renovada não diretiva, o foco era na individualidade, cada um se entender, o professor aceitar cada aluno no individual como ele é. Dentro da visão progressista libertária defendida pelo Freire, tudo tem que ser decidido em grupo, através de assembleias. Eles dão ênfase nas lutas sociais, coisas que lá na não diretiva, escola nova, não se falava sobre. A metodologia está relacionada com a vivência grupal. Então, a escola nova não diretiva, ela vive o individual, cada um, análise de cada um. Já na progressista libertária ou libertária não diretiva, são raros, mas ela pode aparecer assim, né? Fala mais da vivência do grupo. O professor é um orientador do grupo, sem impor as suas ideias e convicções para este grupo. Não aceita regra imposta. As regras precisam existir, sim, mas têm que ser decididas pelo grupo. Eu não posso chegar e trazer lá, colocar na sala, combinados da turma, sem ter combinado com ninguém. Fui lá no Mercadão de Madureira e comprei quadrinho, combinados da turma. Combinado com quem? O grupo sentou, decidiu, falou alguma coisa sobre isso? Entende? Então,
Ele não aceita regras impostas, mas sim decididas com o grupo. É preciso que analise toda a vivência do grupo, que entenda o que o grupo quer fazer. Freire também fala muito sobre aula-passeio, ir além dos muros da escola, jornal mural, desemparedamento. E aí, outra tendência, lembrando, galera, que esse vídeo aqui é um resumo, né? Não dá para estudar aí um semestre em 10, 20 minutos. Teorias pós-críticas. Opa, pulei aqui. Então depois da tendência progressista libertária do Frenet, a gente passa para a tendência crítico-social dos conteúdos. Essa tendência crítico-social dos conteúdos, ela tem foco nos conteúdos, igual da tradicional, os conteúdos, português, matemática, ciência, história, geografia. Porém, galera, ela não tem aquele olhar tradicional para o aluno e a relação aluno-professor. O professor, ele continua ali como um mediador, ele está ali para ouvir o aluno, para entender o aluno, envolve conhecimentos prévios, considera aquilo que o aluno tem a dizer. Enquanto na tradicional o professor fala e o aluno cala, aqui o professor quer ouvir o aluno, quer saber quais são os conhecimentos prévios dos alunos. O aluno participa com as experiências e o professor vem trazendo aí a sua visão de realidade. Adota também o método dialético da conversa. Porém, a crítica social dos conteúdos, preste atenção nesse social, ele foca na igualdade para todos, que ricos e pobres tenham acesso. Ele foca em questões sociais. Então, a crítica social dos conteúdos é defendida aí por Saviani. Os conteúdos são similares aos tradicionais, porém a maneira de trabalhar esse conhecimento, esses conteúdos são diferentes. Eu considero as experiências do aluno, aquilo que o aluno fala. O aluno aqui, ele é protagonista. Ele não fica lá sentado ouvindo. Ele fala, ele troca. O professor não traz verdades absolutas. O professor traz aí a sua visão da realidade, mas o aluno também traz as suas experiências e eles vão construir juntos. E agora nós temos a teoria pós-crítica. O que é a teoria pós-crítica? Ela vai além da crítica social dos conteúdos. Enquanto a crítica social dos conteúdos veio criticando as teorias tradicionais, a pós-crítica também, porém, as teorias pós-críticas, elas vão além da questão social. Desse modo, mais do que a realidade social dos indivíduos, ricos, pobres, é preciso compreender também os estigmas éticos e culturais, tais como a raça, o gênero, a orientação sexual e todos os elementos. Ninguém pode ser marginalizado, ninguém pode ser deixado de lado. Então, além de tudo que se precisa aprender na escola, o foco das teorias pós-críticas é estabelecer o combate a todo e qualquer tipo de opressão. É preciso o combate a grupos semanticamente marginalizados e lutar por sua inclusão no meio social. Então, muitas das vezes, porque ela é gordinha, ele é magro demais, ele é alto demais, ela é baixo demais. As pessoas são marginalizadas porque não estão dentro do padrão estipulado ali pela sociedade, porque não usam a roupa da moda. Então, além da questão social, as teorias pós-críticas, elas vêm aí para combater todo tipo de marginalização. Ninguém pode ficar de fora. Elas emergiram a partir das décadas de 70 e 80, partindo do princípio da fenomenologia do pós-estruturalismo. O que era o estruturalismo? As coisas não mudam, as coisas são como são e não mudam. Já o pró-estruturalismo, ele vem para dizer que as coisas mudam o tempo todo. O pós-estruturalismo diz que as coisas mudam o tempo todo. E também dos ideais multiculturais. Por que a cultura europeia tem que ser sempre acima das outras culturas?
Então, traz a ideia do multiculturalismo. Existem muitas culturas e todas precisam ser respeitadas. Eu tenho os meus valores, as minhas culturas, as coisas que eu acredito, e você tem as suas, que podem ser diferentes de mim. Mas eu não posso dizer que a minha é melhor que a sua e que a minha é mais importante que a sua. São maneiras diferentes de ver. Eu posso não fazer aquilo que você faz, mas eu tenho que respeitar. Se você quer, foi o exemplo que eu até dei na aula. Eu não pintaria o meu cabelo de azul, mas se você quer pintar e acha legal, quem sou eu para julgar? Eu não faço no meu. Se eu não quero, eu não faço no meu. Mas não tem que julgar ou excluir o outro. E isso não tem a ver só com questões sociais. Pode ter ali uma turma de crianças ricas, todos ali são ricos, todos chegam com motorista, todos têm dinheiro para comprar merenda na lanchonete da escola, mas uma é mais gordinha, vai ser marginalizada, o outro é magrelo e alto, vai ser ridicularizado. Então, além das questões sociais, o foco é estabelecer um combate à opressão dos grupos marginalizados. Vai além das questões sociais. E aí também, né, a gente fala principalmente, já se falava muito sobre isso, mas principalmente aí depois do período crítico que a gente teve da pandemia, mais do que nunca se valorizaram, né, tiveram um olhar maior para as metodologias ativas. A valorização da participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, no seu estilo. É preciso trabalhar com equidade. O que é equidade? Trabalhar com os alunos de acordo com o que cada um precisa. Igualdade é dar a mesma atividade para todos. Equidade é trabalhar de uma maneira que cada um entenda. Por exemplo, eu vou dar uma aula, que nem eu estou falando aqui com vocês nesse vídeo. O que é trabalhar com equidade? Eu fazer a leitura do material, dar exemplos, mudar o meu tom de voz, se precisar trazer figuras, repetir alguns pontos, usar uma linguagem simples, porque tem gente que aprende rápido. Eu nem vou precisar falar, só coloco o slide na tela, a pessoa lê e acabou, já entendeu. Mas para outros, eu preciso contar uma história, eu preciso dar exemplos. Para outros, o meu tom de voz é importante. Então, as metodologias ativas valorizam a participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento e no desenvolvimento de suas competências. Eu tenho conhecimento. E agora, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Onde eu vou usar isso? Isso é o desenvolvimento de competências, possibilitando que aprendam no seu ritmo, no seu tempo, no seu estilo, por meio de diferentes formas de experimentação e compartilhamento, seja isso dentro ou fora da sala de aula. A metodologia ativa é qualquer abordagem na qual todos os alunos participam ativamente, falando, colocando a mão na massa, experienciando, dando sugestões. E aí vem as diferenças entre as metodologias ativas e as metodologias tradicionais. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A metodologia ativa está em contraste com os métodos tradicionais de ensino, ou seja, um está indo para o lado, outro está indo para o outro, pela mudança de papel do aluno. Na tradicional, o aluno é quietinho, como se fosse uma esponja. Receptores passivos, o professor fala, é um especialista, é o dono da verdade, e o aluno aprende ali quietinho. Se o aluno tenta falar, quem é você, aluno, para me questionar? Eu sei tudo. Cala a sua boquinha, porque você não tem que questionar o professor. O professor falou, está falado e acabou. Já na metodologia ativa, os alunos participam ativamente da construção do conhecimento com o apoio do especialista, do professor, que vai mostrar aí as várias possibilidades e o aluno vai descobrir qual é a melhor para ele seguir. Ou, às vezes, o professor nem conseguiu mostrar todas as possibilidades e o aluno vai trazer novos caminhos.
A mudança fundamental está no papel do professor, que assume passando de protagonista, a estrela, aquele que tudo sabe, para o coadjuvante, ensinando o aluno a aprender, para que o aluno entenda qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma que ele aprende, porque cada um aprende de uma maneira. E quais são as principais vantagens da metodologia ativa? Estimula as diferentes formas do aluno aprender, estimula as competências do século XXI, deixa as aulas mais alegres, dinâmicas, participativas, o aluno mais motivado, o aluno descobre a melhor maneira de aprender, explora-se aí, evidencia-se a autonomia, cada um fazendo por si, da maneira que entende melhor, assumindo as suas responsabilidades. E dentre as metodologias ativas, a gente pode citar aí o ensino híbrido, que é mesclar dois modos de ensino, o online e o offline. O aluno aprende, que nem nós estamos aqui, por exemplo, um modelo de ensino híbrido. Eu trabalho em vários cursos, online e presencial. Online, eu estou com a equipe Gama, que é um curso maravilhoso, também com o RC Concursos, e presencial eu tenho o centro de eu tenho não, eu trabalho para o Centro de Concursos para passar ali na Associação Brasileira de Imprensa. Trabalho num curso maravilhoso em Belford Roxo, que é o Futuro Certo. Trabalho também presencial no RC e às vezes dou palestras e cursos em vários lugares. Então, quando eu estou presencial, é o offline. Quando estamos aqui aprendendo, trocando ideias, revisando um conteúdo, é o online. Então, é o ensino híbrido, que mistura o online com o offline. Falando aqui do ensino híbrido online e offline, eu falei para vocês um pouco, né, da minha trajetória. Além de trabalhar na prefeitura do município do Rio, eu trabalho em cursos online e presenciais. E também tenho uma mentoria. Se você quer continuar estudando, quer um guia nesse seu percurso aí para alcançar o sucesso, porque quando você estuda para um concurso, automaticamente você estuda para vários outros. Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu WhatsApp, porque eu também tenho uma mentoria direcionada para facilitar os seus estudos e tenho materiais também, caso você queira agregar aí. E aí eu vou deixar o meu número de WhatsApp na descrição do vídeo, caso você queira adquirir a mentoria ou materiais. Nesse primeiro semestre, até junho, vai estar com um preço super acessível. A mentoria é um valor único, você paga um único valor e vai ser acompanhado por um período de 3 meses. Então, tem uma mentoria que está acabando agora em junho e vai começar uma nova turma em junho. E não é híbrido, é totalmente online, através de um grupo do WhatsApp. Todo dia você recebe materiais, dicas, vídeos, sugestões. Pode ter um contato direto comigo para tirar dúvida. Então, só aí para a gente falar de ensino híbrido, né? O híbrido não é só o online, é o online e o offline. Mas quem quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar na descrição do vídeo para a gente não atrapalhar a aula. E aí, dentro das metodologias ativas, a gente tem também a aprendizagem baseada em problemas. Nela, o aluno estuda individualmente sobre determinado assunto, antes da aula. E aí, depois, na aula, né, acontece aí uma discussão. Eu vou lançar um problema aqui. Por exemplo, vou pegar um problema que foi lançado na turma do meu filho. Meu filho estuda numa escola, no 8º ano, e aí eles trouxeram a problematização sobre conhecer pessoas pela internet, iniciar uma amizade ou um namoro pelas redes sociais sem nunca ter visto pessoalmente. E aí eles foram para casa para refletir sobre isso, pensar sobre isso, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Tiveram que fazer uma redação sobre isso para depois discutir em sala de aula. Então, é a aprendizagem baseada em problema. Não é só problema matemático, existe um problema onde os alunos vão refletir individualmente sobre isso e depois vão fazer um grupo de discussão. E isso é muito legal. Isso a gente pode trabalhar desde crianças bem pequenininhas,
é, vários assuntos e funciona muito bem. Agora, uma coisa que as pessoas acham que tem a ver com computador e internet. Gamificação. Galera, gamificação é aprendizagem através de jogos. E aí, ai, mas na escola que eu trabalho não tem computador. Não tem problema. Você pode criar um jogo de tabuleiro, você pode criar um jogo de perguntas e respostas. Teve uma vez que estava trabalhando com uma turma de sexto ano experimental. Era uma turma de crianças e adolescentes que estavam no sexto ano, mas tinham uma alfabetização muito comprometida. Eles eram uma turma, como é que eu vou dizer? Eles tinham muita dificuldade. Eles estavam no sexto ano, mas alguns deles não sabiam ler muito bem, tinham dificuldades nas quatro operações matemáticas. Então, era um professor para português, matemática, ciência, história e geografia, e tinha um professor à parte de inglês, educação física e artes. Era um sexto ano experimental, era uma maneira diferenciada para tratar esta turma. E aí eu fui trabalhar pré-história, como viviam os homens das cavernas, aquele processo todo, como eles se moviam de um lado para o outro. E eu construí um joguinho com eles, inspirados num outro jogo, que eu acho que é Quem Sou Eu, que tem uma ampulheta e você bota um negócio aqui na testa. E aí eu trazia características. Por exemplo, botava aqui na testa. A pessoa que estava com ele na testa não via, mas podia fazer perguntas. Aí, por exemplo, tá aqui. Quem sou eu? Tema, pré-história. É, Aí botava Homem das Cavernas, por exemplo. E aí a pessoa que estava com aquilo colado na testa, eu fiz uma tirinha de cartolina e colava ali. Aí, por exemplo, estava escrito Homem das Cavernas. Aí eu não sei o que está escrito aqui. Aí eu pergunto: eu sou uma pessoa? Eu sou grande? Eu sou pequeno? É, Eu moro em prédio? Eu moro em caverna? E aí, né? Ah, eu sou o homem das cavernas, eu sou o fogo, eu sou a roda. Um exemplo aleatório, né? Isso é gamificação. Quando eu crio um jogo de tabuleiro para trabalhar determinado conteúdo, quando eu crio um bingo da tabuada, né? Sorteei aqui 2 × 3. E aí, quem tem o 6 lá no bingo vai marcar um xizinho, vai botar um feijão, um arroz, seja lá o que for em cima. Gamificação podem ser jogos de computadores, tem milhões de coisas para se fazer, mas não somente a questão da internet e computadores. Quando eu crio um bingo, quando eu faço um boliche, quando eu crio algo com o objetivo de trabalhar um conteúdo, uma matéria, desenvolver uma competência. Então, gamificação é a utilização de elementos de game, de jogos, em situações, né, relacionadas à educação. Essa metodologia geralmente é utilizada para maior engajamento das pessoas, motivar, promover a aprendizagem, resolver problemas de uma maneira criativa. E uma vez eu trabalhando, falando sobre gamificação, alguns alunos falaram: professora, mas eu não tenho computador, eu não sei mexer direito nisso. Gente, a gente pode construir tantas coisas com gamificação. Eu trabalhando questões com as crianças pequenas, de dentro e fora, colocar 3 baldes e jogar a bolinha. E caiu dentro. Se cair dentro, bate uma palma. Se cair fora, bate 2 palmas. Dentro, fora. Opa, eu trabalhei noção de dentro e fora, noção de quantidade, 1 palma, 2 palmas, para trabalhar conteúdos ali, de uma forma de brincadeira, de jogos, de uma maneira lúdica. E é muito mais prazeroso do que eu desenhar um círculo com uma boneca dentro e uma boneca fora do círculo. Risque a boneca que está dentro do círculo. Nem sempre isso vai gerar uma aprendizagem significativa. Mas quando eu trabalho esses conceitos através de jogos, de brincadeiras de maneira lúdica, isso tende a internalizar, isso tende a gerar uma maior aprendizagem. Quando eu trabalho expressões numéricas, relacionando, linkando a um jogo de videogame, onde o parêntese é a primeira fase, o colchete é a segunda fase e as chaves a terceira fase, e eu vou pulando de fase com um determinado personagem, por exemplo, é muito mais divertido.
Então, galera, esse foi um resumo aí de concepções e tendências pedagógicas que eu prometi para vocês que ia trazer. A gente se vê no próximo vídeo. Para quem é do curso Futuro Certo, a gente se vê na próxima aula. Vou deixar explicadinho aí, quem quiser adquirir materiais, quem quiser saber mais da mentoria, meu número vai estar na descrição do vídeo. Um beijão e lembra, pensamento positivo te põe à frente de muita gente. Seja o amor da sua vida, nunca, 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 promete para mim, nunca duvide do seu potencial. Você pode ir muito, muito mais além do que você imagina, tá bom? Beijinho, fui. Até a próxima. Ó, curte, comenta, compartilha. Engaja aí, hein, gente?